Boa noite. Bora lá? Opa. Boa noite, pessoal. Tava falando Boa mutado aqui noite. já, ué. Noite. Bora lá começar. Bom, hoje a gente vai falar um pouco da teoria do que a gente viu na última aula sobre prática, né? Dominando os dados e o fluxo, scanner, tipos primitivos e estruturas condicionais. Bom, a porta de entrada, o scanner que a gente usou, né? A classe scanner, ela é uma ponte fundamental para a interação com o usuário via terminal, permitindo a entrada dinâmica de dados. Alguns comandos que existem aqui referente ao scanner é o next, ele lê apenas a próxima palavra, o next line, que lê uma frase inteira, um texto, né? Incluindo o espaço em branco que tiver. Next int, ele é responsável por armazenar valores inteiros, e o next double por valores decimal, né? Valores em double, com vírgula. Aqui tem um warning, um aviso, né? O perigo do buffer. Ao ler um número e depois um texto, o enter sobra no buffer. Solução: adicione um next line extra para limpar o buffer antes da leitura do texto. O que isso aqui acontece, né? Vamos ver na prática aqui. Eu vou abrir o IntelliJ aqui e vamos entender o que é esse next line. O que acontece, na verdade, quando eu tento ler um número inteiro e logo depois tento ler uma string. Pra gente ver o probleminha que vai dar. Eu acho que vocês não estão vendo, né, a tela. Deixa eu ver. Tá vendo sim, Tá tamo vendo a vendo. tela do IntelliJ? Aham. Entendi, não. Aqui. Ah, agora sim. Sim, beleza, beleza. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá, certo. Beleza, esse aqui era o último projeto que estava aberto. Eu vou usar ele mesmo. Não precisam fazer isso, vocês, tá? É só pra gente conferir uma coisa. Se quiserem fazer depois, com a gravação, tranquilo. Vamos lá, criei uma classe nova aqui. O buffer, é só para deixar explicado também, ele é um espaço de memória onde o Java usa para armazenar os valores, tá? Ele é um espaço tipo de memória temporário ali que o Java utiliza para poder armazenar os dados que a gente está colocando aqui. Vou criar o scanner aqui. Vou receber do usuário um valor X qualquer. Scanner.nextInt. E aí logo depois eu vou tentar receber uma string, por exemplo, o nome de novo. Scanner next line, né? E aí eu vou mandar imprimir o X e tentar imprimir o nome também. Vamos lá. Rodar o programa. Permitir. Beleza. Aqui ele está esperando que eu escreva o valor inteiro. Ele está nesse primeiro passo aqui. Vou escrever 30 e dou um Enter. O que aconteceu? Ele imprimiu 30 e depois pulou uma linha aqui e imprimiu um vazio, espaço vazio. O que isso aconteceu? Quando a gente dá um Enter, o next line aqui, ele come esse Enter que a gente deu. Por isso que ele não me pediu para escrever, né? Não apareceu para me escrever mais nada, no caso que eu tinha que escrever o nome. Por conta desse fato aqui do next int, né? Eu dou um Enter aqui, digitei 30, dei um Enter, e aí ele já come o Enter que eu dei. O espaço do Enter, ele vem pro lado do nome aqui, ó. Se a gente rodar no modo debug, a gente consegue conferir isso também. Ó, na verdade eu tinha que ter posto aqui, ó. Ele está esperando eu digitar o valor inteiro, digito o valor inteiro. Olha só, digitei 30 e dei Enter. Ele já vai parar aqui, vai passar, eu vou passar para frente. Olha só, ele não pediu para escrever mais nada, ele não parou aqui, ficou esperando. A variável nome, ó, ela tá com espaço em branco, a hora que ela armazenou. Ele armazenou o Enter que eu dei.
Então, para resolver esse probleminha, quando vocês passarem por isso, se vocês passarem, que isso pode ser um bug, coloca um next line aqui, ó, um scanner next line solto, porque assim ele, na verdade, antes, né, aqui em cima, ó, logo depois do next int, tá? Porque aí ele vai consumir o espaço em branco aqui, e aí sim eu consigo digitar o nome aqui depois. Ó, vamos executar de novo. Digita o valor 30, dei enter, ó, ele consumiu aqui o enter que eu dei, e agora ele vai ficar esperando, ó, eu digitar o nome que eu quero. Por exemplo, Gabriel. Aí passou para frente, ó, a variável nome recebeu o valor Gabriel, vai imprimir certinho agora, viu? Então é isso. NextInt tem esse problema. Não só NextInt, eu acho que NextDouble também. Vai ter esse pequeno probleminha aí. Seguindo aqui. Bom, a família dos inteiros aqui, né? A gente tem um desenho que mostra aqui, ó. É bem simples de entender. O byte, ele é 8 bits, tá? 1 byte é 8 bits. E esse valor do byte, ele vai de menos 128, ele consegue armazenar números entre menos 128 até 127 positivo. O próximo é o short, ele armazena um pouco mais, no total de 32 mil números, né? Ele é 16 bits. Aqui no caso, se não me engano, vai ser de menos 16 mil até mais 16 mil, né? Totalizando 32 mil números. O padrão que a gente costuma usar, que é o int, ele armazena até 2 bilhões de números, que é 32 bits, né? E ele é um pouco maior. E o long, que é o último, ele armazena 64 bits. Ele é a mesma coisa, 64 bits, ele armazena aqui trilhões ou quadrilhões até de números, né? O que representa essa questão dos bits aqui? Eu fiquei falando 8 bits, 16, 32. Para a gente saber quantos números cada um desses dados armazena, você pega 2, que é o binário, e eleva ao valor que está aqui. Por exemplo, 2 elevado a 8 deu 256, ou seja, menos 128 até 127, contando com 0 dá 256 números. O int, por exemplo, aqui, que é 32, 2 elevado a 32. 4 bilhões de números, tá vendo? Ou seja, de menos 2 bilhão cento e pouco até 2 bilhão cento e pouco. Dividindo por 2 aqui, ó. Esse é o número aqui. Ele vai até menos 2 bilhão até 2 bilhões. Esse tanto de número grande, né? E no positivo, como ele come o zero também, o último número positivo vai ser o 7 aqui, viu? Vai ser 647. E o long, que é 64 bytes, vai ser bem mais ainda. Ó, 18 quadrilhões, quintilhão, sei lá. Como que a gente confere isso aqui? Mais uma vez, vindo aqui no projeto Java, vou apagar isso aqui, não preciso mais. Vou armazenar, vou começar armazenando um byte, né? Vamos criar um byte aqui. Byte x recebe, qual que é o menor valor que ele armazena? Menos 128. Vou tentar fazer ele armazenar menos 128, olha só. Deu certo. Se eu tentar menos 129, ó, já dá erro, tá vendo? Ele não consegue comportar esse número. Ele fala aqui, ó, required type byte, que foi o que eu escrevi, e provided int. Então ele esperava um byte e eu enviei um int. Ele já está entendendo que esse número é int. E o máximo que o byte recebe é 127 positivo. Se eu tentar pôr 128 positivo, também não dá. Aí já teria que ser o short, porque o short ele armazena 32 mil números. Short, ó. O short é 2 a 16. Vamos ver quanto que dá 2 a 16. 2 elevado a 16. 65 mil dividido por 2, 32.768. Ou seja, ele vai até 32.767 positivo. 32.767. Deu certo. Se eu pôr 8, já não dá. E assim por diante, né? Vai aumentando a quantidade de valores que cada um dos tipos de variáveis consegue receber, tá? Então, mas no geral a gente não usa byte nem usa short, tá? Aqui deu uns exemplos aqui, por exemplo, idade de um hamster, usar byte para a idade de um hamster, por exemplo, mas é muito improvável que você vai ter que armazenar especificamente a idade de um hamster, né? Pode ser só uma classe de animais, por exemplo, que aí o hamster já está englobado. Aqui em short, ano de nascimento. Sim, ano de nascimento pode ser short, porque, né?
a gente está em 2026, não tem como alguém nascer no ano 32.000, por exemplo, né? A não ser que seja 32.000 AC, mas enfim. No geral a gente usa int. E aí em alguns outros casos costumamos usar o long também. Então é int ou long, no geral. Bom, classes primitivas e wrapper class, né? Qual é a diferença das classes primitivas para o wrapper class? O que são as primitivas, primeiro? Primitivas são essas classes que tem tudo minúsculo aqui, ó. Int, double, tá vendo? Tá tudo minúsculo. Boolean e char também. São dados crus, memória mais eficiente e sem métodos. Aqui eu chamo ele de operário, né? E a classe wrapper já é o executivo. São os integers com I maiúsculo, double com D maiúsculo, boolean ou character, que é o representante do char aqui, do primitivo, né? O que acontece? Qual que é a principal diferença entre elas? O wrapper, as classes wrappers, elas conseguem armazenar nulo, valor nulo. Quando eu posso receber um valor que seja nulo, que ele não existe ainda o valor definido, eu uso a wrapper class. O classe primitiva eu vou usar mais quando eu preciso fazer cálculos assim em tempo de execução, né? Quando eu vou armazenar dados no banco, eu uso o wrapper class, porque esses valores inicialmente quando for armazenado pode ser nulo, né? Existe uma diferença entre o valor nulo e o valor zero, por exemplo, né? Zero não é nulo, zero é um valor definido. Então, quando for zero, eu consigo colocar ele no primitivo, se o valor for zero. Se o valor tem que ser nulo, eu tenho que colocar na wrapper. Vou mostrar para vocês aqui na prática também a diferença entre esses casos. Por exemplo, int x igual a 10. Aí suponha que eu quero inicializar esse x aqui não como 10, mas como nulo, sem valor. Porque aí, se ele for nulo, se x for igual a nulo, eu faço alguma ação aqui, um exemplo, né? Aqui nesse caso não tá dando, tá vendo? Eu não consigo mandar nulo para ele, por quê? Ele não é o wrapper class, ele é primitivo. Então, para mim conseguir receber nulo, eu transformo ele num wrapper, tá vendo? Integer x igual a nulo. E aí nesse caso também, eu não preciso definir ele como nulo. Como ele já é um wrapper class, por padrão, ele vai ser nulo já, tá? Aqui nesse caso esse if aqui não vai funcionar, mas eu vou mandar imprimir esse x pra gente ver o valor que tá nele. Ó, deixa eu ver aqui, ele tá dando um erro. Variável might be... Ele fala que tem que ser inicializada. Vamos inicializar ela. Ele quer inicializá-la como zero. Mas eu quero inicializá-la como nulo. Deixa eu conferir se ele vai deixar eu executar ou se vai dar erro. Não, ele não deixa executar. Então eu vou inicializar ela como nulo mesmo. Null. Dessa forma aqui. Então ela não tem nenhum valor definido. Ela nem é 0, nem é 1, tá vendo? Ela é null. Então esse é o principal motivo da gente usar as classes wrappers, tá? Isso quando a gente quer salvar dados no banco. Quando a gente só está trabalhando com valores ali em tempo de execução, que é o tempo que o projeto está rodando, geralmente costumamos usar as classes primitivas porque elas são mais leves, tá? Na execução delas aqui, as primitivas elas são mais leves porque ela não tem uma série de métodos também que a classe wrapper nos permite, ó. Se eu pegar o x aqui e colocar um ponto na frente, olha só, ele mostra, tudo isso aqui é método, tá? São os métodos que tem dentro do integer. Olha só, alguns deles a gente pode acabar usando no decorrer do curso, tá? Que é o equals, por exemplo, double value para transformar o integer em double, long value, tá vendo? Tem vários, toString para imprimir o valor, tem várias possibilidades. Enquanto o intzinho, que é o primitivo, olha só, se eu tentar fazer a mesma coisa aqui, colocar um ponto, ó, x ponto, tá vendo? Ele não tem métodos, ele é uma classe mais simples. Isso aqui que apareceu não é método, tá? É alguma coisa aí do IntelliJ que ele tá me mostrando, mas ele não tem nenhum método. Por ele não ter nenhum método embutido, ele é muito mais leve. Então, no geral, igual eu tinha comentado, né, para fazer cálculos ali ó, em tempo de execução, ele é muito mais leve e muito mais eficiente. Lógica de decisão, if else, né? If é a condição principal, se for verdadeira, ele executa o que está dentro daquele bloco, daquela chavinha. O else if é a segunda condição, ela sempre vem depois do if. É o se não, né? Uma condição alternativa testada apenas se a primeira falhar. Então, se o primeiro bloco, que é o if, não for verdadeiro, ele verifica o else if.
que ele vai ter uma outra condição. E o else é o se não. É a última parte, né? É o plano B final. Executado quando nenhuma das anteriores for atendida. Então, quando o if for falso e o else if, que logo em seguida for falso também, ele executa obrigatoriamente esse else. Bom, agora a gente vai fazer um desafio prático juntos aqui, que é utilizar todas essas coisas que a gente viu. Nesse exemplo aqui, ó, ele pergunta o preço de um produto, ele verifica se tem um cupom, aí eu mando true ou false, e aí se tiver o cupom, ele dá esse desconto de 10%. Eu vou fazer aqui e depois vocês fazem o de vocês, tá? Aqui já tem escrito, né, como é que é feito, mas recomendo que vocês tentem fazer antes de verificar. Então vamos lá. Primeiro, o scanner. New scanner system.in. Eu recebo do usuário aqui o valor. Vamos ver o preço do produto, né? Qual o preço do produto? E aí eu leio o preço do produto. Vou criar um double, preço, recebe sc.nextDouble. Aí eu pergunto pro usuário, deixa eu colocar isso junto. E aí que eu vou ganhar tempo só pra gente depois falar sobre um outro assunto que é bem interessante também. Eu vou colar aqui e vou perguntar, tem cupom? E agora vai ser um boolean. Cupom. Next boolean. Aí eu faço um if cupom, se ele tem cupom, se isso for verdadeiro, eu dou um desconto de 10%. Valor final. E aí aqui eu vou já calcular o valor final, que vai ser o preço mais o preço vezes esses 10%, né? Vamos pôr 0.1 aqui. 10% em número é 0.1. Else sold preço normal. E aí eu ponho aqui o preço que foi digitado. Concateno aqui. Lembrando que não é para vocês fazer isso agora, não precisa fazer isso agora. Faz depois. Qual o preço do produto? Vamos por 50. Tem cupom? Aí eu ponho um true ou false, que é o boolean que ele está esperando. True. Desconto de 10%. Ó, deu um probleminha aqui. Desconto de 10%, valor final 50.05.0. O que aconteceu aqui? Nesse jeito aqui, ó, eu não estou calculando de fato o preço final. Eu acho que talvez se eu colocar um parêntese já resolve, né? Talvez se eu colocar esse parêntese já resolve, mas tem um outro jeito que fica mais bonito de fazer isso aqui. Vou só testar de novo e depois eu faço o jeito mais bonito. Ah, tá. Aqui é menos também, né? Tô dando desconto e tô aumentando o preço do produto, aí não dá não. Isso são coisas que vocês podem acabar passando também enquanto você estiver desenvolvendo, né? Tem que pensar bem no que vai escrever para não dar erro e conferir o resultado, né? Que é esperado, se está certo. A gente vê logicamente que aumentou o preço, está errado, então. 50 tem cupom true. Ó, agora sim, 45. Ou seja, deu R$5 de desconto, que é os 10%. Um jeito melhor de fazer isso aqui seria tirar isso daqui, tá? Já pensando lá um pouco mais à frente na leitura do código e tudo mais, o que eu posso fazer aqui? Eu posso arrancar isso daqui, colocar um double, preço final. E aí eu tenho que colocar isso aqui dentro do if, ó. Eu vou colocar fora para vocês verem o que vai acontecer, porque eu já vi que ia acontecer um problema aqui. O problema nesse caso aqui seria o seguinte, ó. Como está fora do if, independente se for true ou false, ele vai dar o desconto aqui, ó, porque está sendo calculado fora do if. Só para vocês verem, ó. Vou rodar de novo.
50. Tem cupom? Vou por false. Ah, deu 50 ainda, né? Vamos pensar aqui o que aconteceu. Ah, tá, ele caiu no else. Não, então não tinha nenhum bug, não. Porque eu imaginei que ele ia calcular esse preço final e imprimir, né? Mas aqui ele imprime o preço normal no else. Então, como ele não cai no if, ele realmente não deu o bug que eu esperava. Porque aí eu ia colocar esse variável dentro do if. Então não precisa. Vamos rodar de novo, vamos testar com true. Tem preço do produto, 50. Tem desconto, true. Deu certo. Beleza. Então é isso, né? Foi desse jeito que eu fiz. Depois vocês façam também. Eu vou passar só o desafio, não vou mostrar o... Ah, eu vou acabar mostrando, porque eu vou subir esse código aqui. Ou não, de repente eu não subo não. Vou deixar vocês quebrar a cabeça para resolver isso aqui. Passar só o desafio. Beleza, como a gente tem um tempinho ainda, a gente falou um pouco da teoria do que a gente viu, mostrou na prática também. Eu vou mostrar o próximo assunto referente ao código Java, tá? Agora sim eu acho que seria legal vocês acompanhar. Vamos aqui no IntelliJ criar um novo projeto, tá? Vem File, New Project. Vai ser laços de repetição. A gente vai falar sobre laços de repetição. Então eu vou criar um projeto chamado laço, sem ser cedilha, repetição. Aqui Maven, Java 21 é o mesmo. Não vou deixar isso aqui marcado. Create. Nesta janela, porque eu quero fechar a janela que estava atrás. E aí a gente tem um novo projeto chamado laço de repetição, né? Vamos expandir aqui o source, o main, e aqui em Java, vamos pegar Java Class, né, uma nova classe Java, vai chamar main também, tá? Main, que é a classe principal. Aqui dentro eu vou criar um PSVM, que é o Public Static Void Main. E aí vamos trabalhar com um laço de repetição, né? O que é um laço de repetição? É um laço que repete. Simples, é um laço que vai ter várias repetições. Como que a gente define isso? Quando que é usado também, né? Por exemplo, somar todos os números de 0 a 10. Eu posso somar 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 10. Ou eu posso criar um laço de repetição que vai de 0 a 10, esse laço. E aí nessas repetições eu vou somando os números. É bem mais simples. Como que a gente faz esse laço? Existem alguns tipos de laço de repetição no Java. Tem o for, tem o do while, e tem o while, só o while também, acho que ele funciona. Não, na verdade, o while, eu não lembro agora como é que era o while. Mas no momento a gente vai usar só o for. Tem o for, o while e o do while, tá? Tem todas essas três opções. Acho que tem outra também. Tem outras repetições, mas vamos usar só o for por enquanto, pra gente não bagunçar muito. Como que a gente define um laço de repetição? Primeira coisa é o for ali. Coloca o for, abre e fecha parênteses. Parecido com o if, tá? O if a gente abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. For vai ser parecido. Aqui dentro do if, quando a gente estava usando o if, a gente fazia uma condição, né? Disso aqui ser true ou false. O for ele vai ser um pouquinho diferente. A primeira parte do for é definir o valor inicial do nosso laço de repetição, do nosso loop de repetição, né? Como que eu faço isso? Por exemplo, int tem que ser um valor inteiro nesse caso. Aí a variável que eu vou definir pode ser qualquer coisa, mas geralmente a gente costuma usar i, tá? I, j e k, a gente costuma usar essas letras para definir aqui dentro a variável. Int i igual a 0. É a primeira parte do nosso for. O que eu estou falando? Que o meu laço de repetição começa no 0 e a variável que vai ficar no loop ali vai ser o i, tá? A segunda parte do for é a condição de parada desse for. Ele vai se repetir até quando, né? No nosso caso, a gente quer somar todos os números de 0 até 10. Então, minha condição de parada é quando o i for igual a 10. Só que aí a gente não costuma usar igual sim. A gente costuma usar menor igual. Na verdade, pode ser maior igual?
Vou conferir, menor ou igual. Vamos pôr menor ou igual e vamos conferir. Aí eu ponho mais um ponto e vírgula aqui, né? Eu vou separando esses trechos aqui dentro dos parênteses com um ponto e vírgula, tá? Aqui o i é igual a zero, ponto e vírgula. Aqui a condição de parada, mais um ponto e vírgula. E por fim, a gente tem uma coisa chamada de incremento. O que é incremento? É o quanto esse i vai subir a cada repetição do laço, né? Ele pode subir assim, ó, i recebe i mais 1, ou seja, a cada vez que eu passar no laço de repetição, o i vai valer 1 a mais, né? Ele começa 0, passa uma vez, vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, por aí vai. Posso colocar 2, por exemplo, né? E aí o i vai subindo de 2 em 2, né? Começa 0, depois 2, 4, 6, 8. No nosso caso, como a gente quer somar todos os números de 0 a 10, eu vou colocar i mais 1, tá? Dessa forma aqui, tá definido, tá feito, né, o nosso for inteiro. Agora, aqui dentro a gente tem que fazer alguma coisa para somar os números. Então, eu vou definir aqui dentro aqui um int resultado recebe i mais alguma coisa, né? Mais o quê? Mais 0. Vou pôr i mais 0. Será que assim funciona? Não vai funcionar. Eu sei por quê, mas a gente vai só conferir antes, né? Vou mandar imprimir o resultado. Aqui, ó, já não dá nem para imprimir o resultado. O que está acontecendo aqui, ó? Como eu declarei esse int resultado dentro do for, eu não consigo usar ele fora, né? Tudo que está fora da chave aqui eu não consigo usar, ó. Então, aí você pode falar, então põe para imprimir dentro do for. Resultado. Tava escrito errado também, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não dá, ó. Por mais que eu tinha escrito errado anteriormente, né? Agora eu coloquei certinho. Tá vendo? O que ele fala aqui, ó? Cannot resolve symbol resultado. Ele não consegue resolver esse símbolo resultado. Porque ele não existe aqui nesse escopo, tá? Aqui nessa parte ele não existe, mas dentro do for ele existe. Vou colocar ele aqui dentro. Só pra gente conferir. Eu sei que não vai dar certo no momento, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se ele vai repetir 10 vezes. Olha só. Aqui no terminal a gente vê, ó. Imprimiu 0, 1, 2, 3, 4. Foi imprimindo os números. Se for só imprimir, beleza, tava funcionando. Mas a gente quer somar, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou tirar esse resultado aqui para fora. Porque que acontece? Sempre que ele passa aqui, o resultado recebe valor de i, tá? Esse mais 0 nem precisa, porque somar 0 não faz diferença. Ele recebe o valor de i, e aí sempre que passa no laço de novo, o i vale outro número. Vale outro número, vale outro número. E aí ele nunca fica armazenando a soma, de fato. Então eu vou colocar aqui dentro, aqui fora, quer dizer. Agora eu inicio ele valendo 0. O println eu vou colocar fora do for, para ele não ficar imprimindo 10 vezes os valores. E aqui dentro eu faço o seguinte, ó. Resultado recebe i, que é o valor que eu quero já somar, mais o próprio valor do resultado. Porque cada vez que ele repetir, resultado vai valer o i, né? Então aí depois ele vai somar com ele mesmo e vai valer o i mais resultado. Vai ser meio complicadinho de vocês entenderem, mas eu vou pôr o breakpoint ali, vamos rodar em debug. E aí vocês vão ver isso acontecendo aqui. Vamos conferir. Antes de eu rodar, vamos somar na prática aqui para conferir o valor que a gente espera que dê, né? 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. 55. Então a gente espera que o resultado seja 55. Vamos conferir? 55. Beleza, funcionou. Agora eu vou colocar uma bolinha aqui, ó. Ficou vermelho nessa linha. Vou rodar em debug, igual eu tinha mencionado. Vamos ver o que acontece aqui. O que está acontecendo, ó? O i, na primeira repetição, está valendo 0. A gente consegue ver aqui. Resultado também vale 0. Beleza. Vou passar para frente. O i passou a valer 1. Incrementei 1 aqui, né? Nesse i mais 1. Agora o i vale 1. Resultado ainda vale 0. Mas aqui ele vai pegar, ó, vai armazenar o valor do i, que é 1 nesse momento. Ó, passei. Olha só, o resultado está valendo 1. Então ele armazenou aquele valor anteriormente. Só que agora o i já vale 2. Aí ele já vai somar aqui, ó, o 2 do i mais 1. Vai para 3. Ó.
E aí o i incrementou de novo, aí vai ser 3 mais 3, que dá 6. Ah, na verdade, deu 6 aqui, o resultado 6. E aí o i vale 4. 4 mais 6, 10. Resultado 10. 10 mais 5, 15. Resultado deu 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7 dá 28. 28 mais 8, 36. 36. 36 mais 9, 45. E aí última parte do i aqui, para bater a condição, né? Ele vai perguntar aqui, ó. E 10, né? O i vale 10. 10 é igual a 10? Sim, verdadeiro. Então aqui é a última vez que ele repete. Pronto. Show? Foi meio rápido? Vocês conseguiram pegar aí a ideia? Deu pra acompanhar. Top, top. Não foi tão rápido, não. Ah, não, bom. Achei que eu tava vindo rápido. Bom, alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza, então pra hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula. Boa noite, Gabriel. Boa noite, até mais. Até mais.